E olha, eu queria já ir direto ao fato para te ouvir em relação a isso, porque a gente está falando de uma área nobre aqui em Brasília, uma mansão mesmo, daquelas, com vista assim para a Ponte JK, que é um dos cartões postais aqui. Então, imagina quanto não custa um imóvel como esse, né? E atualmente ele está alugado no nome daquela lobista que foi alvo da operação da PF, que é a Roberta Lutzinger. Essa Roberta, só para que a nossa audiência, refrescando aqui a memória, ela é amiga do Lulinha e sócia do Careca do INSS. E essa casa, deputado, serve como espécie de base, né? Eles falam até em QG, para que o Lulinha, durante as suas visitas à capital, ele fique nessa mansão. Então, quero te ouvir sobre isso, porque as informações não param de chegar e cada vez mais colocam o Lulinha no centro dessa investigação da Polícia Federal. Boa tarde e bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Berenice. Satisfação estar aqui novamente. Quero te desejar um feliz ano novo, tá? Te parabenizar novamente pelo seu trabalho. Desejar também um feliz ano novo para todo mundo aí que está na audiência nesse momento, pessoal que acompanha o trabalho da revista Exato, tá bom? Olha, é aquela velha conversa, né? O que que tem nariz de porco, orelha de porco, rabo de porco, mas falam que não é porco? É a terceira vez, Berenice, que o Lulinha se envolve em polêmicas, polêmicas envolvendo escândalo de corrupção. Vale lembrar, né, que antes do papai dele ser presidente em 2002, ele era uma pessoa que cuidava das fezes do elefante lá no zoológico. Recebia aí R$ 2.400. E hoje, do patrimônio de 2.400, ele tem um patrimônio, né, já no primeiro escândalo de corrupção, na verdade, de 2,5 milhões. Com certeza, essa casa vale muito mais do que isso. Uma casa nesse local que você falou aí provavelmente deve valer bem mais que R$ 10 milhões. É uma área nobre em Brasília e não é qualquer casa. É uma mansão. É da amiga dele, que é amiga do careca do INSS. Coincidências, né? É, foi coincidência o que aconteceu com o mensalão, o PT diz. Foi coincidência o que aconteceu com o Petrolão, na boca dos petistas. Foi coincidência o aposentão. Então, a surpresa para o total de 0 pessoas. Tudo que existe em matéria de PT, quando eles estão governando o país, são coincidências. E sabe qual que é a maior coincidência de todas, Berenice? É que todas as coincidências, coincidentemente, dizem respeito a escândalos de corrupção. Muito bem. E olha só essa, hein? Essa mansão, pelo jeito, era muito bem frequentada. A informação também é que ela já foi utilizada, deputado, pelo Antônio Rueda, que é o atual presidente do Partido União Brasil. Ele alugava à época R$ 25.000 por mês. Apesar do Lulinha residir na Espanha, agora em Madrid, como eu disse, o local segue movimentado por um indivíduo que se apresenta como seu secretário, conforme informa aqui, então, o portal Metrópolis. E aí, em relação ao mês de dezembro, deputado, depois de ser alvo de mandado de busca e apreensão nessa operação sem desconto, a Roberta Lutzinger, sócia do Careca do INSS, e que é apontada como uma espécie de intermediária no recebimento do dinheiro do Lulinha. Ela recebia o dinheiro, repassava para o Lulinha. Recebia do Careca, passava para o filho do presidente Lula. A Roberta publicou em dezembro uma foto lá nessa mansão no Lago Sul. A imagem destacava seus tornozelos livres de tornozeleira eletrônica, tendo ao fundo a Ponte JK e o Lago Paranoá. Até onde eu sei, parece que ela tinha essa medida cautelar, né, de usar uma tornozeleira eletrônica e todo esse monitoramento. Como é que o senhor vê esses absurdos sendo revelados e nada acontece, né? Quando era com a família, aliás, quando é com a família Bolsonaro, aliados, pessoas da direita, essa fiscalização não deixaria passar uma situação como essa, hein? Berenice, veja só, o ministro Alexandre de Moraes, na época em que o presidente Jair Bolsonaro recebeu voluntariamente, por parte do povo brasileiro, diversos PIX, né, mandou ele prestar esclarecimentos a respeito de PIX no valor de 22 centavos,
R$ 2,20, R$ 22. Isso aí, para o Moraes, era motivo realmente de atenção. Mas toda essa pouca vergonha envolvendo bilhões, tá? Porque a cifra já passou de bilhão. O escândalo do aposentão simplesmente não merece uma investigação mais atenta? Certamente, Berenice. Se ao invés de utilizar tornozeleira eletrônica, a Roberta, ela utilizasse uma camisa do Brasil e uma Bíblia debaixo do braço, uma hora dessa já estaria atrás das grades. Porque só quem está sendo preso nesse país é quem ousa se colocar contra o sistema que está aí posto. E apenas a direita, os conservadores, é que fazem isso. Então, é muito triste perceber que o Brasil se transformou em uma cleptocracia. E é a cleptocracia que tem o total poder e tem totalmente, por parte do Poder Judiciário, uma proteção nunca antes vista. Esse é o ponto. Nós vemos hoje diversos escândalos de corrupção que são praticados por pessoas envolvidas com o Poder Executivo, mas é impossível não perceber que existe uma casadinha com o Poder Judiciário, aonde crime de corrupção não é motivo para você manter um presidente preso, mas uma acusação de depredação do patrimônio público por parte de um homem que nem estava no Brasil é motivo não apenas dele ficar preso, como condenado a 27 anos e sendo torturado com o barulho de um ar-condicionado na cabeça. Não resta dúvidas. Ninguém acredita neste país que algo vai acontecer ao filho do Lula, porque é o filho do Lula. Alguém da imprensa. Por que a imprensa não tem coragem? Eu tenho certeza que você teria, Berenice, mas a grande maioria não tem coragem de olhar para o Luiz Inácio e perguntar: presidente Lula, o que é que Vossa Excelência tem a dizer a respeito das acusações envolvendo o seu filho e o escândalo do aposentão? Não era o PT que estava jogando esse escândalo na conta do bolsonarismo, dizendo que, na verdade, isso teria acontecido na época do Bolsonaro? Bem, então quer dizer que o Bolsonaro ele favoreceu o irmão do Lula, o careca do INSS, essa Roberta aí, e o filho do Lula também. É de interesse do Bolsonaro isso. Olha, brincadeira, um malabarismo retórico que essas pessoas fazem para tentar justificar o injustificável. Pois é, deputado. E como o senhor tem visto a inércia, sabendo a inércia, digo, da Defensoria Pública, do próprio Procurador-Geral da República, que é o órgão máximo representando o Ministério Público do nosso país, porque sendo Lulinha ali, né, um investigado, e é óbvio que ele está sendo investigado nessa questão do roubo dos aposentados, a vinda dele para o Brasil e nada ter acontecido, ele até o momento não foi chamado para ser ouvido, né? Isso fez com que algumas figuras políticas agissem. A própria oposição, deputados aqui de oposição, protocolaram um pedido ainda no dia de ontem para que o Lulinha, a ele seja aplicado medidas cautelares, um monitoramento, né? Sugeriram inclusive o uso de uma tornozeleira eletrônica, e também temos a ação movida pelo advogado Jeffrey Schichini, que alega justamente o motivo por ele não estar residindo aqui no Brasil seria uma forma de garantir, por meio de uma prisão preventiva, garantir que ele não se furte de uma eventual responsabilização. O senhor acredita que esses pedidos vão prosperar, sendo Lulinha filho de quem é? Com certeza, eu não acredito que irão prosperar. Eu percebo que se a gente fizer uma comparação simples de famílias, tá? Vamos comparar como que o Poder Judiciário brasileiro trata a família Lula e vamos comparar como é que eles tratam a família Bolsonaro. Porque, veja só, quando houve aí uma ideia de que talvez Eduardo Bolsonaro estaria construindo algo junto ao governo norte-americano para responsabilizar Moraes e Lula, então ele estaria traindo o país, foi aberta investigação contra ele estaria tentando pressionar o Poder Judiciário, né? Desde quando
você fazer reclamações, denúncias de direitos humanos, que é um direito de qualquer cidadão, ainda mais brasileiro, porque nós estamos sob a égide dos direitos humanos de maneira voluntária. O Brasil ele é signatário de pactos internacionais de direitos humanos. Então, isso é motivo suficiente para perseguir uma pessoa e forçá-lo ao exílio. Eduardo Bolsonaro está exilado com a sua família contra a sua vontade, porque senão ele vai parar no mesmo lugar onde o pai dele está hoje, né? Mesmo sendo inocente, mesmo ao arrepio da lei, o presidente Bolsonaro está preso. Em contrapartida, quando você deixa a família Bolsonaro de lado e compara com a família Lula, nós temos um descondenado que foi julgado em primeira instância e condenado, que foi julgado em segunda instância e condenado, e ao chegar ao STF eles falaram que existia ali um vício processual e não de mérito. Quem fala que Lula é inocente está falando de mérito. Esse mérito não existe. Ele foi condenado e o mérito foi julgado. Depois descondenaram ele, colocaram ele em liberdade, não por um julgamento de mérito. E o que é o mérito? É o que de fato ele fez, mas sim por uma questão processual. Isso é uma diferença que faz toda a diferença. É uma diferença muito importante. Então vejam só, Lula foi descondenado, colocado em liberdade, elegeram ele, né? Presidente, não sei quem elegeu, e aí agora o filho do Lula está envolvido pela terceira vez. Berenice, é a terceira vez que esse moleque se envolve em escândalo de corrupção, mas ele não perde o seu direito de poder viajar ao mundo, o seu passaporte não é retido, ele vai lá para a Espanha, onde ele tem a sua casa luxuosa, e vai poder continuar por telefone tratando dos seus negócios aqui no Brasil. Essa é a maneira extremamente suspeita, para dizer o mínimo, que o Poder Judiciário aplica 2 pesos e 2 medidas. Uma para a família Lula, outra para a família Bolsonaro.